material tinha acontecido através daqueles homens, estava profanado, porque ele não tinha humildade de reconhecer seu erro. Você sabe, hoje a palavra de Deus, ela sendo de muitos ângulos que é cortante, você não faz com intenção, e as pessoas pensam que você está fazendo aquilo como um cavalo de batalha para exortar ele. É porque na verdade ele mesmo já se sente ofendido, porque ele está precisando daquilo. Ele deveria se humilhar e não ficar bravo. Eu sempre, como já disse para vocês, desculpa eu tocar nisso, mas escutando o culto em casa, às vezes eu ouço o pastor dizer, toma vergonha. E eu fico, meu Deus, toma vergonha? Quase que eu penso assim, é muito pesado para falar. Mas e quando nós compreendemos que Deus está dizendo assim, ó, toma vergonha? Não é muito fácil aceitar, se inclinar diante disso não. Mas nós temos que chamar aquilo de Deus. Amém? Porque nós precisamos às vezes tomar algumas coisas, nós temos que tomar, eu tenho que tomar. Eu coloco isso em mim. Não é verdade? Eu tenho coisa que eu cobro eu mesmo. Eu falei, Elias, com 20 anos você ainda está patinando nisso. Toma vergonha, rapaz. Eu falo comigo mesmo, né? Então, essas coisas acontecem se nós não tivermos cuidado, onde o remédio existe quando as coisas estão nessa situação, mas ele deve ser ingerido. Deve-se tomar aquilo que Deus está vendo, que está sendo como um início de alguma coisa que vai causar um câncer mais tarde. Porque o câncer ele tem fase, não é verdade? Ele tem princípio, ele tem meio, ele tem fim. E como diz os médicos, quando isso chega a condição de metástase, que eu não sei nem citar isso direito, isso é ponto final, não tem mais jeito. O próprio Deus chegou uma hora e falou assim, ó, não tem remédio para vocês mais não. Agora, pera lá, nós temos que entender o texto aqui, que não tinha nada no mundo que Deus não curaria, a espiritualidade deles. Vocês concordam? E por que Deus disse assim, então não tem remédio, quando ele teria poder para fazer o remédio? É porque eles não queriam ingerir. Eles não queriam se humilhar diante da voz de Deus para o tempo. Quantas pessoas não começou bem nessa mensagem e chamou isso de Deus? Hoje você vai lá, ele não consegue fazer mais. Ele disse, o Mombrana tem errado aqui, o Mombrana tem errado ali, aquilo lá não estava certo, mais aquilo outro lá. Então, ó, hoje, já vi pessoas falar isso. Hoje eu não creio mais nele como um profeta, creio nele somente como um homem de Deus. Não consegue se inclinar a verdadeira revelação que um homem tem defeito, que um homem progride nas suas etapas espirituais em Cristo. Agora, eu oro e creio que nesta noite, nenhum de nós aqui estamos nessa situação, porque nós temos começado a ouvir a voz de Deus e queremos terminar ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus tem respaldo para aquilo que iniciou nas nossas vidas, e nenhuma voz teológica tem, por mais bela que pareça. Eu falo para as pessoas, eu já ouvi bastante gente pregar o Apocalipse, é muito tremendo, mas quando eu se resumo em Apocalipse, eu chamo assim, ó, voz do sétimo anjo, porque essa é a promessa da Bíblia, e eu me inclino ali. Pode parecer bonito do que for, cada um deles tem, você vai nos Adventistas, tem um quadro lindo, até o próprio de Macedo tem um quadro lindo a respeito do Apocalipse, é maravilha. Mas não é disso, nós se inclinamos ante um vidente que sabe do que está falando, ainda que muitos estão dizendo que está errado, para nós está certo. Amém? Diz assim, parece que escritura na parede 22, parece que quando um homem chega ao ponto que ele se sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. É inevitável. Por quê? Porque quando o homem se acha autossuficiente, nada mais fará frente a ele. Ele sabe mais, ele entende mais, ele prega melhor, ele já ouviu isso 50 vezes, não precisa mais. Ele se enche de si mesmo, ele se enche da sua própria teologia caseira e chama isso de Deus, e não aceita quando Deus está tratando com ele. E eu creio que nós não vamos fazer assim. Por mais antigo que eles chamam a voz de Deus para esses últimos dias, para mim ainda continua sendo assim, diz o Senhor. Deus começou a tratar, Deus terminará a tratar com isto. Amém?
Diz assim: a igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. Ele não aceita ajuda de fora. Ele é um Babilônia fechado. Nós temos a melhor tecnologia, os muros mais grossos é nosso. Nós formemos homens aqui da maior teologia do dia. Nós somos o cara. Deus olha lá e fala: eu teria remédio para sarar vocês nessa noite. Eu teria remédio para evitar tanto suicídio entre vocês. Eu teria remédio de tirar tanto acabrunhamento dentre vocês. Só que vocês não querem. Vocês têm de si próprio já o que acha que é o suficiente. Não se humilha a Deus. Não se humilha a sua boca. E não é de se admirar que chega uma hora a coisa se torna desandada. Não é verdade? Irmãos, e quando eu falo receber profetas, eu estou dizendo aqui, ó, a Bíblia inteira. E o profeta por excelência também, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, que também é profeta. Amém? Graças a Deus. Deixa eu continuar aqui. Necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. É notório, e notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, irmãos, é engraçado, como sempre falo, quando Deus mandou o seu mensageiro à terra, você sabe onde ele mandou? Ele não mandou no Paraguai ou em alguma outra nação que não tinha tecnologia, que o pecado não estava muito avançado. Ele mandou nos Estados Unidos. Lá naquela época superava praticamente todas as nações, até outras que já eram muito pecaminosas naquela época. A tecnologia era maior, eles tinham ciência melhor, os melhores doutores, os homens mais grandes da nação em tudo. E quando Deus viu isso acontecendo, Deus usou Mombrana para pregar a mensagem Escritura na parede, o qual isso era o prato para curar a vida deles. Era a receita para mudar o tom ou o rumo que eles estavam tomando. Mas mesmo assim, eles não iam parar para ouvir um homem que era filho de uma mulher de família de gente bêbado. Eles não iam parar para chamar isso de Deus. Não era ele que empossava os presidentes dos Estados Unidos. Afinal de contas, apanhar o Mombrana para empossar o presidente dos Estados Unidos ia dar trabalho. Primeira coisa, ele ia começar a exortar, como ele falou da senhorita Kennedy e tudo mais, da sua maneira moderna de se vestir. Então tinha que ser um Billy Graham. Não falo isso por crítica, mas o que eu quero dizer é: Deus serviu um prato para nós que curou a nossa alma, que transformou nossos corações, que levou nós de volta para a Bíblia Sagrada. Então, isso veio para que nós demos crédito ao escrito, ao que está aqui na Bíblia, ao que está nos Atos dos Apóstolos. É por isso que o mensageiro, quando ia dar um estudo, ele sempre dizia: não precisamos somente de comparar escritura com escritura, precisaremos mais do que isso, nós precisaremos do Espírito Santo fazendo isto. Amém? Em outras palavras, não adianta nós se dotarmos mais pontual em citar Bíblia, aonde a vida não estiver aí para poder transformar, aonde a humildade não seguir isto, né? Diz assim: de modo que quando eles fecharam aquelas portas, nós já ouvimos bastante essa fita. Vou ler mais um pouco, eu tenho outras coisas para ler aqui, para mim ser breve. Diz assim: de modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros. Nós não precisamos se humilhar nenhuma nação ao redor. Quero ver quem vai derrubar esses portões aqui. Eu quero ver quem pula por cima desse muro. E eu quero ver quem tem um exército igual ao nosso. O mensageiro diz: eles tinham uma mensagem lá, que era Daniel, mas gostavam de criticar dela, gostavam de fazer piadinha acerca dela, gostava de dizer assim: esse é o pregador lá dos rebaldes, ele não está aqui no palácio. E Daniel não estava na festa, mas ele estava em algum lugar que nós não sabemos, que o chamaram. E quando o chamaram, o que Daniel disse? Disse:
grande doutor Belsazar, você é um homem consagrado. Você simplesmente está agindo certo. Pensa num rei que Deus está te apoiando. Não foi isso, não era isso que ele precisava ouvir para curar sua vida. Ele começou a contar a respeito do avô dele e do pai dele. Disse: Deus, ele pegou o seu pai lá e fez comer com as bestas, porque o seu coração se exalçou. Disse: agora você está fazendo a mesma coisa? Você foi pesado na balança e achado em falta, porque você não se humilha, em outras palavras, diante daquilo que Deus quer fazer você sarado. Irmãos, vamos estar seguros disso. Daqui para frente as coisas sempre serão nesse pé. Cada dia mais haverá um descrédito contra a palavra de Deus. Cada dia mais as pessoas enxotarão a Bíblia de suas vidas, enxotarão a mensagem da sua